Sim. E a primeira pessoa que eu separei é Davi. Quem aqui conhece a história de Davi? Davi que matou Golias. Muita gente conhece a história daquele menino chamado Davi que foi lutar contra Golias, né? Vocês conhecem Tia Paulinha, Tio Roberto? Uma história muito, muito legal, né? Famosa. E é uma história assim que aos olhos do homem era impossível, gente. Uma criança, um Davi era um adolescente, né? Uma pessoa pequena para lutar contra Golias. Então, muitas pessoas falavam que era um impossível, mas para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para Deus. Então, Davi foi lá, conseguiu lutar contra Golias, venceu Golias. Então, Deus usou a vida dele, Deus esteve com ele para dar coragem, né? Porque, óbvio que ele estava com medo, mas Deus deu coragem para ele. E lá em Samuel 17:45, fala assim: E Davi disse ao filisteu: Você veio contra mim com espada e com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que me desafiou. Então, Davi falou isso para Golias, né? E isso foi uma palavra que deu coragem para ele, né? Motivou ele e ele conseguiu vencer aquele medo dele e deu tudo certo, ele venceu a batalha, né? Sim, verdade. E eu vejo assim, para Davi ter essa coragem, né, de ir lá, como todos os guerreiros não estavam com medo, Deus tinha que estar com ele, né, para tirar esse medo. Então, a gente tem que sempre estar atento, né, nos pequenos detalhes da Bíblia, né? Porque se Davi teve essa coragem, ele falou, eu vou, né? Deus tinha que estar com ele ali. Deus tinha que estar animando ele, né, fortalecendo ele para ele ir lá e lutar contra Golias, que ele não usou nenhuma espada, nenhum escudo, né? Então, assim, essa história é incrível e nos ensina, né, que o mesmo Deus de Davi é o nosso Deus, né? A diferença é que a certeza, né? Sim, verdade. O que fez Davi vencer não foi os instrumentos que ele usou, mas a confiança que ele tinha em Deus. É como o tema, né? Ele sabia que Deus era com ele. E para ele isso bastou, né? Sim. E outra pessoa que Deus estava com ela na Bíblia é Daniel. Quem conhece a história de Daniel? E lá em Daniel 6:22 diz assim: O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi nenhum mal ao rei. Então, para Deus enviar o seu anjo, né, para proteger Daniel, Deus tinha que estar com ele, né? E Daniel também tinha que ter essa certeza, né? Porque Daniel, assim, eu vejo que Daniel foi tranquilo para a cova dos leões, né? Ele foi imaginando, não vai acontecer nada comigo, né? Eu acho que sim, né? Ele tinha essa certeza que Deus estava com ele, né? E como eu falei, a gente tem que estar atento nos detalhes que a Bíblia nos dá, né? Sobre as histórias das pessoas que passaram por elas, né, Gabriel? Sim, verdade. E essa história, assim, é uma história bem impactante, né? Daniel foi jogado na cova dos leões e muitas pessoas, tipo, para as pessoas, os leões iam devorar Daniel. Acho que ele também pensava isso, né? Pensava que Deus estava com ele, mas todo mundo pensava isso. Só que Deus fez o ao contrário. Ele surpreendeu Daniel. Ele mandou o anjo dele, né, para fechar a boca dos leões e o Daniel ficou lá com os leões e não foi mordido, os leões não feriram ele, e então Deus esteve muito com Daniel nesse momento, né? Daniel ele foi acusado injustamente, né? Sim. E se manteve fiel a Deus, né? Não se curvou às coisas do mundo. Assim nós devemos também. Você que está aqui no Culto Kids, está aprendendo da palavra, do conhecimento de Deus, quando chegar na sua casa, na sua escola, quando seus amigos virem pedir para você fazer algo errado, não faça. Se manter fiel a Deus, assim como Daniel. E Daniel ali, ele saiu sem nenhum arranhão da cova dos leões, né? Sim, verdade. Pela sua fidelidade e confiança ali em Deus. Sim, verdade. E tem outros personagens também que Deus esteve com eles. Só que agora são 3. Essa história é bem famosa. O que acontece? Era Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quem conhece a história da fornalha que eles jogaram os 3 homens dentro da fornalha? Quem aqui conhece? Então, era o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego. O que aconteceu? Lá em
Daniel 3, 24 e 25, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram três homens que nós amarramos e atiramos ao fogo? Eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhe, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com os filhos dos deuses. Lá em Daniel 3, 24, 25. Então o que aconteceu? Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados dentro da fornalha porque eles se recusaram a se curvar a outro rei, não é verdade? Então, como punição, eles foram jogados dentro da fornalha com fogo e amarrados. Eles não tinham como sobreviver, né, aos olhos do homem. Mas quando o rei olhou, não tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles estavam lá, mas tinha mais uma pessoa, que foi um anjo, que Deus enviou para estar com eles naquele momento, né? Essa história, assim, é uma história muito chocante, uma história muito legal, né, de se ver. É muito interessante que a Bíblia relata que eles não saíram nem com a roupa queimada e nem com cheiro de fumaça, né? E ali Deus estava com eles lá, o anjo do Senhor estava com eles lá, protegendo eles. Eles não saíram com nenhum arranhão, porque eles se manteve que nem Daniel, fiel a Deus, confiante em Deus, e que Deus estaria com eles, e Deus esteve não ali com eles e livrou eles ali de todo o mal, de todo arranhão, de toda queimadura. Nunca aconteceu nada com eles. Sim. E eles também tiveram a certeza, né, que Deus estaria com confiança, eles, né? no coração Confiaram em deles Deus. que Deus estaria guardando. Sim, verdade, né? E mais uma pessoa que Deus estava com ela é José do Egito. A história dele é, assim, incrível e tudo que ele passou nos ensina muito, né? De como confiar em Deus e como Deus prosperou a vida dele, né? E lá em Gênesis 39, 2 fala assim: Deus estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Então a Bíblia já fala, né, que Deus estava com José e ele prosperou tanto, né? E tudo que ele passou, né, ser vendido pelos irmãos, tal, e foi para prisão, né, nos ensina a confiar em Deus, né? Ter essa confiança no nosso coração que Deus está conosco, né? Porque em nenhum momento José abandonou Deus, né? É muito interessante. Eu também gosto muito dessa história, me identifico muito. Ó, quem conhece a história do José do Egito? Ó, eu vou ensinar, ó. Quando vocês lembrarem da história de José do Egito, eu vou te ensinar uma coisa para vocês, ó. A história dos 5P. 5P, tá bom? Ó, Deus estava com José no poço. Que José foi jogado no poço. Deus estava com José lá no poço. Deus estava com José lá na casa de quem? De Potifar, segundo P. Deus estava com José na prisão, terceiro P. Deus estava com José no palácio, quarto P. E Deus estava com José, com o pai dele, quando reconciliou toda a família de José e salvou todo o povo do Egito. Então é a história dos 5P. Vocês não vão esquecer: poço, Potifar, prisão, palácio e pai. Em todos os momentos, Deus estava com José. E José estava com Deus. Em todos os momentos, José confiou no Senhor. Confiou na visão que teve, que iria salvar toda a sua família, e se cumpriu a profecia. Gostei do 5P, né, gente? Muito legal, né? E eu gosto muito da história de José também, né? Porque ele aguentou muito, né? Aguentou. E no final ele perdoou e ficou com a família dele. Então nos ensina muito a história de José, né? Tem vários ensinamentos, né, na história de José pra gente, né? Sim, verdade. A história de José é uma história muito interessante, porque José, todo nesse momento que ele passou com os irmãos deles, ele estava sozinho, né? Sozinho entre aspas, mas Deus estava com ele. Então, é um momento assim que foi uma batalha para ele. Ele poderia não ter fé, porque ele estava sozinho, não tinha ninguém ali da família dele perto dele. Ele estava em outro lugar que ele não conhecia, mas Deus estava com ele. Ele precisava confiar em Deus, né? Então,
Essa história, assim, fala muito sobre confiança, né, tipo, Paulinha? Perdão, né? Sim, também. A história de José, para mim, fala de perdão e confiança. Ele perdoou em todos os lugares que ele passou e ele confiou em Deus. Somente isso. A total confiança de José em Deus, que Deus ia livrar ele, que Deus ia honrar ele, que ia chegar o momento dele. José, ele se entregou e confiou em Deus. Sim, verdade. E eu queria saber de vocês, assim, tem uma pessoa na Bíblia que, para vocês, Deus estava presente com ela em todos os momentos. Tem muitos, né? A Bíblia fala de muitas pessoas, mas a gente teve que selecionar, porque senão a gente ia falar um culto só dessas pessoas, né? Para mim é José. José e Paulo, né? Paulo também foi um homem de Deus ali, que esteve com Deus, Deus esteve com ele. Ele teve uma mudança radical, né, na vida dele, né? Porque ele prendia as pessoas que seguiam a Cristo, mas ele teve um encontro com Jesus e isso mudou completamente a história da vida dele. E ele levou o evangelho para vários lugares, várias pessoas, levando cura, salvação, libertação. Então, também eu gosto muito da história de Paulo. Eu gosto muito de Daniel, pelo exemplo de vida dele, por ele manter uma vida em constante oração, e ele focou em Deus e seguiu. Não olhou para os lados, né? Para tudo que estava acontecendo, ele simplesmente orou e Deus ouviu a oração dele. Então, para mim, isso é muito forte. E a história de Jesus, né? Porque ele foi humilhado, ele foi crucificado, e mesmo assim ele perdoou e nos amou. Verdade. Sim, verdade. E essas pessoas que a gente falaram aqui, esses personagens da Bíblia, eles precisavam confiar em Deus, né? Porque todos eles passaram por momentos difíceis, todos que a gente falou aqui. Então, confiar em Deus, o tema Deus está contigo, é um tema que também fala muito sobre confiança, sobre ter fé nos momentos difíceis, né? Perseverar, porque Deus tem o melhor para nós, né? Independente do que a gente passa agora. Então, todas essas histórias são histórias que falam sobre fé, na verdade. Sim, verdade. E não tema se alguns obstáculos parecerem impossíveis de contornar. Nem fique aflito se está sendo difícil dar a volta à sua situação. Você tem ao seu lado o Criador de todas as coisas. E ele jamais abandona aqueles que nele confiam, né? Como eu falei no início, Deus nunca vai nos abandonar, né? Pelo contrário, a gente que às vezes se afasta, às vezes a gente que deixa de buscar Ele, né? A gente abandona Deus no meio da situação difícil, né? E todas essas histórias que a gente viu aqui, que a gente leu um versículo, né? Elas falaram sobre confiar em Deus, sobre, como o Gabriel falou, né? Sobre ter fé e sobre não desistir no meio do processo, né? Porque eu creio que tudo tem um propósito, né? E Deus trabalha com processos, né? Ele trabalha com processos longos, processos curtos, e a gente tem que entender isso, sabe? Entender que Deus trabalha com processo, e nesse processo a gente pode aprender a confiar nele, a ter essa certeza, né? Que Deus está com a gente. Então, assim, eu acho muito legal esse tema, né? E a gente até escolhendo o tema que a gente ia trazer. Falei pro Gabriel, nossa, esse tema é muito legal, né? E eu falei pra ele, vai ser esse tema, né? A gente tinha uns mais 4 lá, a gente falou, vai ser esse, né? E, assim, eu acho que é um tema que a gente tem que discutir todos os dias, sabe? Com nós mesmos, assim, perguntar. Eu tenho a certeza, eu tenho a confiança que Deus está comigo, né? Se acontecer uma situação, assim, do nada comigo, eu vou continuar acreditando que Deus está comigo, eu vou continuar confiando nele, sabe? E eu espero que as crianças daqui saiam com essa mentalidade hoje, né? Com essa certeza que Deus está com elas, que Deus vai estar com cada um de nós aqui em todos os momentos, em tudo que a gente passar, não importa o que você esteja passando nesse momento, Deus é com você e você tem que se lembrar disso todos os dias. Quando você se deitar, quando você levantar, todos os dias, e você tem que passar isso para as pessoas, né? Porque, assim, eu acho que a nossa vida é um exemplo, né? E as pessoas vão ver Deus através da nossa vida, né? Então, quando a gente passa essa confiança que Deus está com a gente, as pessoas vão ver, né, esse acolhimento que Deus nos passa, né? E vão falar, caramba, o que eu tô passando agora, o Deus dessa pessoa pode me ajudar, o Deus dessa pessoa pode me acolher também, né? Sim, verdade.
Deus sempre vai nos acolher, né? Independente do momento que a gente está passando. Igual a Cristina falou, muitas vezes a gente se afasta de Deus por vários motivos. Por achar que Ele não vai conseguir... a gente não vai conseguir, né, passar por certos desafios. Mas é pelo contrário. Deus está sempre conosco. A gente precisa ter isso na nossa mente. Que independente do desafio que você for passar na sua vida, na sua família, na sua casa, Deus sempre vai estar com você. A gente precisa ter isso sempre na nossa mente. Todo dia acordar e falar, Deus está comigo hoje, independente do que eu passar, não é verdade? Sim, verdade. E a gente queria saber assim de vocês, o que esse tema significa para vocês? Deus está contigo. É como nós falamos, né? Em todos os personagens. A confiança em Deus. Hoje, com segurança, eu sei que Deus é comigo, eu sei que Deus é na minha vida por todas as situações que eu já passei. E quando eu oro, eu leio a Bíblia, eu escuto Deus falando, e é como, assim como nós lemos na Bíblia, as outras pessoas, elas estão lendo as nossas vidas. Então, nós somos a Bíblia, que o nosso amigo que não conhece Jesus vai ler. Essa é a certeza que eu tenho Jesus que cuida de mim, que eu tenho Jesus que olha por mim, e como ele diz na palavra, não temas, eu estou contigo, eu te ajudo, eu seguro na sua mão, eu te esforço, não te deixarei órfão, porque o meu Espírito está contigo. Então eu sei que eu não preciso de mais nada, porque o meu Deus, o meu pastor, o meu provedor, em todos os momentos da minha vida, está comigo. Então, essa é a minha certeza. Que Deus é conosco. É engraçado, né, que Deus fala comigo e com a Paula muitas vezes que a gente está indo para algum lugar. E através do rádio ali, Deus fala. E aconteceu algo há pouco tempo, né, que Deus falou sobre algo pra gente. Foi umas 2 vezes, a gente falou, acho que Deus está falando com a gente, para adquirir algo, né? E a gente aconteceu, foi muito rápido assim, a gente conquistou. E foi algo que Deus falou conosco dentro do carro. Então, isso que eu falei, a gente tem que ficar atento em todo lugar, porque Deus fala. Só que a gente tem que ficar atento para escutar o que Deus está falando. Amém? É verdade. A gente sempre tem que estar à escuta, né, para ouvir. Sempre. Glória a Deus. Aí sempre tem que estar à escuta, escutando o que Deus tem que falar com a gente. Porque ele fala com a gente toda hora. Então você está indo para a escola, você vai dormir, sempre tem que estar à escuta para ouvir o que Deus vai falar com a gente naquele momento. É verdade. E eu queria perguntar para vocês, assim, que se vocês olhassem para trás, tudo que vocês passaram juntos, né, individual, vocês, assim, pensariam, eu preciso confiar mais em Deus, eu tenho a certeza que eu confio em Deus, ou eu preciso melhorar nisso, assim. Desde o início até aqui, assim, vocês olhando, sabe? Passando por dificuldades e altos e baixos, o que vocês acham sobre a confiança que vocês têm em Deus, essa certeza que Deus está com vocês? Eu acho assim, crianças, eu acho que vocês aqui, graças a Deus, estão tendo uma oportunidade gigantesca de já conhecer a Jesus. Porque eu não conheci Jesus quando eu era criança. Eu demorei um tempo. Então, vocês, quando tiver a minha idade, vai ter um conhecimento muito maior do que eu tenho hoje, né? Então, se eu tivesse que mudar algo, era ter conhecido Jesus antes. Ter um relacionamento com Jesus muito antes do que vocês estão tendo hoje, do conhecimento que vocês estão aprendendo hoje. Não se esqueçam, porque essa sementinha está aí no seu coração, porque Deus está com vocês. Então aproveite, tá? E não deixa ninguém tomar essa semente que está sendo plantada no coração de vocês, que é a palavra, tá? Amém? Então, se eu tivesse que mudar, era ter conhecido Jesus Cristo muito antes do que eu conheci. Orar mais. Eu acredito que a confiança ela vem com o relacionamento, né? E o relacionamento vem na caminhada, vem na conversa. Então, quanto mais tempo nós temos com Deus, quanto mais tempo a gente lê a palavra, a gente ora,
a gente tem mais confiança, porque a gente está mais perto. Eu estou falando, você está me ouvindo, a gente está criando um laço. Isso é muito importante na nossa caminhada com Jesus. Então, mais perto dele. Sim, verdade. E você e o tio Roberto, vocês têm a escola ID, né, aqui na igreja, que fala muito sobre isso, sobre Jesus, né? Fala muito sobre a Bíblia e conta como funciona a escola, se algumas crianças não conhecem. Amém. A escola ID já estamos terminando a 9ª turma, graças a Deus. No semestre que vem estaremos iniciando a turma 10, né? É muito gratificante, o pessoal do ID está ali, o pessoal do ID que já fez, né? É muito gratificante. A gente tem a escola Legado, e quando a gente chega ali na escola Legado, na escola de sabedoria financeira, e vê vocês lá nas outras escolas também, é muito gratificante que a gente faz parte de um trabalho, faz parte da história da vida de vocês, né? Está ajudando na caminhada da história da vida de vocês. Então, nós nos sentimos muito honrados e gratos a Deus pela oportunidade de estar passando o conhecimento de Jesus para vocês. E mês que vem aí estaremos abertas as inscrições. Você que não fez o ID, vai estar aí correndo nos grupos da igreja, a sua inscrição. Não fique de fora, é uma grande bênção. Venha fazer parte do ID 10, verdade, turma 10. Verdade. O ID é muito bom, né? O ID é muito bom, porque eu e a Letícia, a gente foi na 2ª turma e, assim, ajudou muita gente a entender a Bíblia, a ler os livros da Bíblia, né? E, assim, ensina muita coisa sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre vários personagens da Bíblia. É uma escola muito boa. Então, se você não fez o ID, fala com seu pai, com a sua mãe, para você conseguir fazer, porque é muito bom, você vai conhecer mais sobre a Bíblia, você vai conhecer mais sobre Jesus. E é uma escola, assim, que ensina muito às crianças, né, Letícia? Sim, verdade. E eu lembro que antes da gente fazer o ID, a gente estava começando ainda a se enturmar mais nas coisas da igreja, né? E minha mãe falou, vocês vão fazer. O Gabriel já, eu quero fazer. Eu falei, não quero fazer, mãe. Só não queria, sabe? E aí minha mãe falou assim, não, você vai fazer, porque, né? Minha mãe foi incentivando, aí eu fiz. E eu fiquei pensando, se eu não tivesse feito, eu ia perder uma grande oportunidade na minha vida. Que depois do ID, assim, a nossa cabeça abre, assim, a gente começa a entender um pouco mais de como ter um relacionamento com Deus, de como ler a Bíblia de uma maneira certa. E antes de fazer o ID, eu tinha muita vergonha. Eu lembro que até dentro do ID mesmo, a tia Paulinha mandou eu ler a Bíblia na frente de todo mundo, né? Mas eu perdoei ela depois disso. E a vergonha vai sumindo, sabe? Nas escolas e tal. E vocês falaram da escola Legado também, que é sensacional. Eu e o Gabriel, a gente teve a oportunidade de estar na primeira turma, que a gente fez na pandemia. Ficamos 1 ano na primeira turma, né? E foi algo maravilhoso também, porque essas escolas que a nossa igreja tem nos ensinam, nos ajudam a crescer cada vez mais no nosso relacionamento com Deus, né? E como eu falei no começo, vocês influenciam muitas vidas, né? De juniores, adolescentes, das crianças. E eu e o Gabriel, a gente é muito grato pela vida de vocês, de como vocês influenciaram a nossa vida, da maneira certa como orar, de como buscar a Deus. E a gente tem uma certa gratidão pela vida de vocês, porque vocês foram as primeiras pessoas a nos ensinar da maneira certa, né? A gente vinha aprendendo na nossa casa e tal, mas assim, na igreja, a escola que a gente fez, que a gente realmente focou, sentou e focou, é isso que eu quero, é meu relacionamento com Deus, foi no ID que a gente teve esse foco, a nossa cabeça abriu e a gente começou a entender mais, né, Gabriel, sobre isso. Sim, verdade. E é muito bom porque muitas crianças querem conhecer, né? É muito bom a gente aprender alguma coisa nova. Porque quando você aprende alguma coisa nova, assiste alguma coisa legal, você quer repassar para o seu amigo, para aquela pessoa da sua família. Então, a mesma coisa é com Jesus e com a Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente acha legal, a gente se interessa, a gente tem que passar para outras pessoas o que a gente está sentindo, né? Tem que passar para outras pessoas o que Jesus ensina. Porque são boas coisas, são boas notícias, as boas novas. Então, a gente sempre tem que estar passando o evangelho para as outras pessoas, para elas entenderem também o amor de Jesus na vida delas, né, Paulinha? Sim, verdade. Verdade, como a Bíblia fala, né? E Deus, ele fala assim, ide
por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o id é o nosso primeiro passo. Jesus confiou em mim, Jesus confiou em cada um de nós, para que você possa ir e falar do amor de Jesus. Você aprendeu hoje aqui, então amanhã lá na escola, você vai falar para os seus amigos. Quando você chegar na sua casa, você vai falar para a sua família que Jesus ama a cada um deles e tem um lugar para eles aqui. E está com você em todo momento, em toda a sua situação. Porque Deus é contigo, Deus é conosco. Sim, verdade. Gente, esse foi o culto de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse tema. Foi muito bom.